Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje, com grata satisfação, recebemos aqui no canal o Padre Délio, neo-sacerdote. Vamos conversar um pouco sobre a sua trajetória de vida, a sua história, seu caminho vocacional. Com grata satisfação recebo o senhor, Alegria Padre. toda minha, Padre Muito boa Elibação, noite. sabe? Boa Seja muito noite, bem-vindo ao canal. satisfação em revê-lo, satisfação em estar na paróquia Nossa Senhora das Graças, novamente, revendo tantos amigos e revendo o senhor. Hoje estive com o Padre Sim, Daniel, um abraço ao Padre o Padre Daniel. Daniel, nossa, simpático como Sim, sempre, é receptivo, uma pessoa muito de uma fé profunda. sim. Ontem estive com o nosso bispo, Dom José Carlos Ah, sim, também, e aham, alguns outros padres amigos. Amigos não deu para encontrar-me com todos, porque sim, são poucos dias aham, aqui, mas muito feliz, muito especialmente por estar aqui na paróquia, revendo vários amigos sim, aí, e o senhor de forma muito especial que bom. também. Bom recebê-lo aqui no canal, vamos conversar um pouco, né? De fato, o padre, né, deixou muitos amigos aqui, né? Esteve morando aqui há 9 9 anos. anos, No né? dia que completou-se 9 anos, no dia, Aham, cheguei aqui no dia 3 de fevereiro de 2016 para morar nessa casa dos Arautos, sim, aqui que está dentro da paróquia, do território da paróquia, Nossa Senhora das Graças. uhum, E no dia 3 de fevereiro de 2025, o meu superior me chamou e falou: Olha, aí começou a fazer uma introdução bonita, igual essa introdução que o senhor fez aqui, para começar o programa, sim, e depois disse que o senhor estava disposto para assumir uma nova missão. Eu disse: sim, Claro que sim, claro que as saudades daqui são muito sim, grandes, né? Porque aham, é um paraíso, sim, sim, o maior paraíso é o povo, é sim, a fé sim, das pessoas. Mas também essa vista sim, uma maravilhosa do beleza mar, natural beleza natural de impressionante. Ubatuba é Sim, impressionante. sim. E 9 anos, né, foi suficiente para, assim, até porque também, o padre tem uma personalidade bem carismática, né, então, com facilidade para fazer amizades, né, criar vínculos, né, então nos ajudou muito aqui enquanto o padre Daniel estava, né, Sim, Padre e também Daniel, agora com a minha chegada, tem pouco mais de 2 anos que estou nessa paróquia, também enquanto esteve aqui, nos ajudou bastante, então muita gratidão também, ó, né, pela alegria, ajuda de sempre, né. uma alegria para mim. Na verdade, eu mais recebi do que dei alguma coisa, só Sim, recebi carinho, amizade, muita união das pessoas, muita uhum, satisfação. Um sim, pouco que você faz, as pessoas devolvem, você dá é, um punhado sim, de algo, as pessoas devolvem um caminhão de sim, volta, é né? verdade, A gratidão das é, pessoas, e aqui muito especialmente pela sim. fé das pessoas E também. amanhã também já aproveitar e convidar aqueles que, né, nos acompanharem aí, né, no canal, sábado, né, amanhã sábado, o padre estará celebrando pela primeira vez, A né, primeira vez presidindo a aqui, Santa Missa aqui, alegria, venham participar. na nossa comunidade Matriz Cristo Rei, aqui na Maranduba, né, onde a matriz da paróquia, né, Paróquia Nossa Senhora das Graças, aqui em Ubatuba. Então, mais uma vez, né, agradeço, né, padre, ter aceitado o Alegria, convite de estar conosco. Vamos conversar um pouco sobre a sua história, né? está Acho que é bem, sempre com bom. todo gosto. Então, assim, penso que poderíamos começar falando sobre as origens, né? A sua origem, de onde vem, de onde nasceu, é natural de Tá onde? bem, eu sou natural de Montes Claros, norte de Minas Gerais. As pessoas costumam dizer que quem nasce em Montes Claros não é mineiro Ah, totalmente, é? é baianeiro. Baianeiro? Por quê? O norte de Minas já está encostando ali no sul da Bahia, e tem muitas pessoas que descem da Bahia para morarem ali na região também, Uhum, e até mesmo o sotaque, não é um sotaque mineiro, aquele mineiro mais uhum, do centro ou sim, do sul, que é um sotaque mais típico, mas sim um sotaque mineiro misturado com o baiano já é, puxa um pouquinho para o nordestino. uhum, E sempre minha família as minhas avós eram muito sim, católicos, tanto a uhum, paterna quanto a materna, muito católicas. sim, Meu pai e minha mãe são pessoas de um coração de ouro, um coração enorme assim de bondade, de carinho, mas não eram muito de igreja, de uhum, frequentar a igreja, de nos acompanhar
nos detalhes da formação catequética. Eles acreditavam em Deus, eles nos ajudavam, falavam do bem, só que essa participação minha foi um pouco mais tardia na Sim. catequese, e foi mais com o auxílio da minha avó materna. Ela Uhum. que forçou um pouquinho, falou, olha, senão você Sim. entrar na catequese, etc. E interessante que sempre me chamava a atenção pensando hoje, porque na época você não sabe disso. Sim. Quando eu era menino, lembro-me que a gente ficava jogando bola, vai para um lado, depois vai soltar pipa, daqui a pouco à noite tem o pique-pega, lá em Minas chama pique-pega. Aham. Pique-pega, não sei se os outros lugares têm o mesmo nome. E o pique-pega é à noite, porque tem que esconder, e tá menino, Ah, criança sei. ainda. Mas Lá na minha região é pique-esconde. pique-esconde, lá é pique-pega, não sei por quê. Não sei se é porque você achava que tinha escondido, aí tinha que pegar, não sei. É. Mas lembro-me de algumas vezes, de uma vizinha, que hoje já é falecida, Dona Lica. Ela era muito católica mesmo, e tinha muitos filhos. E lembro-me de algumas vezes ela, chegando da missa, ser interpelada por algum dos parentes dela, sobrinhos, filhos, que acho que faziam para mexer um pouquinho com ela. Falar, mas a senhora vai muito à igreja. Ela, mas tem que ser, para agradecer a Deus. Mas por que beijar o anel do bispo? Isso é um absurdo. É um ser humano, como qualquer outro. Ela, não, senhor. Aí eu lembro que eu vi essa polêmica, e aí eu deixava a bola para lá, e o pique-pega, ou pique-esconde aí, para lá, e ia para ficar ouvindo e ficar meio do lado dela, assim, apoiando, é isso Sim. mesmo, ela está certa. Mas criança ainda. Claro, ali, hoje, olhando para trás, parece-me que ali já era o início dessa sementinha de se preocupar mais com as coisas de Deus, saber explicar mais as coisas de Deus, levar mais a palavra de Deus às pessoas, ajudar a tirar dúvidas das pessoas, porque as pessoas têm um coração muito bom no geral, só que existe uma falta de conhecimento muito grande. Sim. E, aliás, a falta de conhecimento é causa de muitos danos, porque os católicos, nós católicos, mas os católicos em geral, não é que não leem a Bíblia, às vezes leem muito a Bíblia, se frequentam a missa, já tem as leituras da Bíblia à vontade, mas não estudam o catecismo da igreja, os documentos, não procuram se aprofundar na catequese que tiveram quanto crianças, às vezes esquecem os 10 mandamentos, como se aplicam os 10 mandamentos. Então, desde criança, assim, hoje pensando, nossa, eu acho que ali Deus já estava colocando a sementinha para, no futuro, poder ajudar a explicar para as pessoas por que, se podendo, e se o bispo permitir, por que é bom beijar o anel do bispo, por exemplo. Que o bispo, não sei se vocês sabem, mas o bispo tem um privilégio, e hoje alguns bispos tinham, não sei se todos têm ainda, mas há um tempo atrás tinham esse privilégio, de terem um pedacinho da cruz de Jesus no seu anel, um pedacinho do santo lenho, a cruz que Jesus morreu, crucificado para nos salvar, para te salvar, para salvar toda a humanidade. Essa mesma cruz, por onde escorreu o sangue de Jesus, essa cruz foi recolhida e tem um pedaço ainda grande na Santa Sé, mas pequenas lasquinhas, pequenos pedaços eram dados para o bispo quando ele era eleito bispo. Então eles colocavam no anel, e nós, além da mão dele ser sagrada, por isso quem quer e quem deseja, tem essa devoção, pode se oscular a mão de um padre, pronto, não é o padre em si, não é que o padre é melhor do que os outros, estão beijando, não, mas é porque ele é uma pessoa sagrada, porque ele teve o óleo santo, a unção em suas mãos, ele consagra, ele usa as mãos, então é muito bonito esse simbolismo. E o bispo um pouco mais, ou muito mais, porque ele tem a plenitude do sacerdócio. Agora esse anel, ele leva essa cruz. Então quando a gente oscula, beija aquele anel, você está beijando um pedacinho da cruz de Jesus. Olha que bonito. Então, na época, eu não sabia explicar isso. Hoje eu já sei o significado, porque as pessoas beijavam o anel do bispo. E esse rapaz se implicando com a minha vizinha lá, uma senhorinha já de idade, e pronto, deixava ali. Então, acho que ali foi o início, já esses pequenos sinais de querer ficar perto dos adultos quando eles falavam de coisas religiosas. Então, apesar de eu não ter entrado muito novinho na catequese, entrei já
na transição da infância para a adolescência, Uhum. mas na fase da infância já chamava atenção essas discussões, assim, e aí, Uhum. um pouco foi isso, padre. Sim. Aham. Não sei se o senhor quer que continue ou se o Sim. senhor ia perguntar alguma coisa. Sim. Então, começa ali nas suas origens, então eu entendo assim que os seus avós foram os primeiros Minhas avós, responsáveis sim, sim. para iniciar na fé, Na catequese, em na concreto, catequese. assim, Uhum. na vida de igreja. Sim. Meus pais sempre falavam muito de Deus. Minha mãe é Uhum. extremamente coração de ouro, meu Uhum. pai também, mas falavam de Deus, do bem, Uhum. mas o segmento na igreja, Uhum. enquanto membro da igreja, enquanto participar da catequese, preparação para a primeira comunhão, para o crisma, aí foi minha avó Avó. materna, Uhum. especialmente ela. Sim. Eu tenho 2 irmãos, são mais novos do que eu. Uhum. Meu irmão é 1 ano mais novo, minha irmã 5, 6 anos mais nova. Uhum. E também depois seguiram a mesma sequência, né? Eu Uhum. fiz primeiro a primeira comunhão, a confissão. Depois eles vieram na sequência também Uhum. e conheceram. Sempre todo Uhum. mundo muito assim Sim. unido. Os Muito... pais estão vivos. Estão vivos os dois. Como é o nome deles? Maria Júlia, minha mãe, e Denner Rodrigues de Oliveira, meu Ah, sim, um pai. Ele é abraço então. advogado, aposentado. Um abraço para vocês dois aí, para os meus familiares todos também. E os irmãos, eles seguiram Vida é de casados, né? são Tem casados, né? família, Aham, tem sim. filhos. Tem de vocação para a vida religiosa, só o Só eu senhor, mesmo, né? assim, dos irmãos. Aliás, eu acho que eu sou o único padre da família, assim. Não... Estava conversando com meus tios. Eu sou Uhum. Délio Almeida de Oliveira Neto. Uhum. Meu tio, Délio Almeida de Oliveira Filho, está Uhum. muito bem de saúde. Uhum. Meu avô já é falecido, mas não me lembro de ter padre na família, assim, materno nem paterno Uhum. nos últimos. O meu pai até falou comigo, dizem que quando tem um padre na família é bênção para a família. São 100 anos de bênção, ele brincou assim. E, de fato, Aham. não Sim, pela pessoa do padre sim, em sim, si, mas sim. porque Deus escolheu para uma missão. Né? Sim. É uma dignidade que não é humana, né? Sim. Está muito acima É. do merecimento de qualquer ser humano. Então, e aí essa trajetória, o segmento dessa trajetória familiar, assim, quando que sentiu pela primeira vez o despertar, um chamado vocacional? Tem essa memória? Sim, tenho, tenho. Uhum. Surgiu com uma coisa até um pouco engraçada. Nós tínhamos o grupo nosso da bicicleta, que andávamos nas montanhas. Aliás, Ah, Montes Claros não é um local de muita montanha, lá é tudo plano. sim. Quando tem uma subida, ou você vai lá, parece brincadeira. É. A maior subida, descida, ladeira, como eles chamam também, é Uhum. algo totalmente leve, assim, Aham. mas nós brincávamos muito de bicicleta aos finais de semana. Tínhamos Uhum. a turma que ia para o Parque do Sapucaí, andar em trilha mesmo. Uhum. Aí Sim. levavam os lanches, saímos muito cedinho, Uhum. voltávamos 3, 4 da tarde, todo mundo morrendo de fome, os meninos tudo despreparado, não sabe, leva uma garrafinha de água e um Uhum. sanduíche, mas pedalando 6, 7, 8 horas, Uhum. e às vezes nos perdíamos ali, alguém caía, quebrava a roda da bicicleta, mas um primo meu, ele Uhum. conheceu, no início lá, estava começando a Associação Nossa Senhora de Fátima. Uhum. E nessa época ainda estavam se formando os primeiros membros. Então eles rezavam um texto, davam apoio catequético. E ele foi Isso mais ou menos em que ano? em 94, 95, Uhum. 94 em Uhum. concreto, Sim. foi quando eu conheci. Mas Uhum. foi nessa época, 95, 96, Uhum. 1996. Uhum. E ele se afastou da nossa turma e nós tínhamos não sei, um sentimento de quase que de apego uns para com os Uhum. outros. Quando estávamos juntos, não éramos tão amigos. Toda hora um falava uma coisa, o outro, não é bem assim não. Então aquelas discussões de menino, Uhum. coisa de Sim. mostra saúde, né? Sim. E mostra também, às vezes, um pouco falta de catequese, porque nem sempre essas discussões eram tão caridosas. Aham. Mas quando um faltava, todo mundo sentia falta. Todo Aham. mundo ficava, por que não veio? E aí começamos a sentir falta do meu primo. E Uhum. esse meu primo tinha sido convidado, ele tinha ido conhecer a associação, porque eu indiquei
O pai dele queria comprar um carro, veraneio, aqueles camburões antigos Uhum. da polícia e tal, mas era um veraneio, aquele modelo Sim, antigo, sim. que seria a Blazer de hoje em dia, alguma Aham. coisa assim. E esse meu primo, quando foi, era na associação, que estava começando. Era o responsável lá, estava Aham. vendendo o carro da associação. Uhum. E aí o pai dele quase comprou, só que ele falou, olha, ele gostou do local, cheio de meninos, cheio de adolescentes. Aí largou a nossa turma para ficar frequentando lá. Aham. Nisso nós sentimos falta. Onde é que você está indo? Onde é que... Não, estou indo no local, tem acampamento, catequese, tem teatro, tem aula de música, tem ping-pong, vôlei e tal. Aí nós ficamos, puxa, eu também quero ir, né? Também quero ir. Onde que é esse local? Paga quanto? Como é que é? Não, eu vou ver se eu consigo uma vaga para vocês lá. Aí nos convidou, e aí foi a Uhum. turma toda. Chegamos lá de bicicleta, uns 15, Uhum. 15, 20. Aí começamos a frequentar, e era a associação Nossa Senhora de Fátima, Uhum. que tinha reuniões de formação, música, e no final da tarde tinha o terço, o lanche, o terço, e cada um voltava para sua casa. Uhum. E os pais participavam também, aos domingos, iam para rezar o terço. E isso me tocou muito, e aí começou o Uhum. chamado religioso, Uhum. porque eu disse anteriormente que nós gostávamos uns dos outros, tínhamos a turma, Uhum. só que tínhamos muito tínhamos que um que implicava um pouco com o outro, um pouco humano, assim, um pouco coisa de jovem. Mas eu vi que ali dentro não tinha implicância. Uhum. Eu vi que ali tinha um grande respeito, um grande amor, um grande carinho de uns para com os outros. Isso me chamou muita atenção. Uhum. E eram todos jovens, a casa era masculina, Uhum. era para jovens, tinha os irmãos que cuidavam. E eu falei, nossa, que lugar é esse? Tanto assim que a gente jogava ping-pong, e o pessoal era um pouco, né, Uhum. como dizem, viciado, assim, jogavam bem mesmo. É. E às vezes a bolinha caía do outro lado do muro. Eu sempre aprendi que quem joga bolinha do outro lado do muro tem que ir lá, Tem que saltar o muro e buscar. buscar. Uhum. Sempre. Lá na quadra da região, do meu bairro, sempre era assim. Quem joga bola longe tinha que ir lá buscar. É. O Uhum. gandula era quem chutava. É. Mas ali, quando, por exemplo, eu vi alguém sem querer, pá, e caía, aí o outro se precipitava, saltava o muro e já jogava a bolinha para não acabar, para o jogo não atrasar. Uhum. Falei, que lugar é esse aqui? O que é isso? Muito diferente. Uhum. Depois o respeito, as pessoas começaram a chamar o outro de senhor, coisa meio diferente assim. Uhum. Como assim senhor? Somos jovens, 15 anos, 14, 16 anos. Mas depois era por respeito. Não está Uhum. chamando o outro de velho. É por respeito. Uhum. Ou você, mas tudo assim com uma certa leveza, educação. Sim. E aí foi um primeiro toque. Falei, nossa, esse local aqui é bom. Mas aí começou a divisão, Uhum. né? Você volta para a sua vida. Sim. Aí, finais de semanas ali. Aí comecei a aprender o que é pecado, o que não é, renovar Uhum. minha catequese, que eu tinha esquecido muitas coisas. E aí acho que a graça foi tocando, foi tocando, foi tocando, Uhum. até que um dia eu quis entrar mesmo para Uhum. fazer uma experiência. Sim. É uma comunidade, né? Sim. Não é Aham. um seminário. Sim. Depois isso deu origem aos arautos do evangelho mais para Aham. frente. Sim. Então, e me faz lembrar na época de ensino, acho que ensino médio ainda, né, o fundamental ou o médio, porque a época não chamava assim, né, essa é uma linguagem mais atual, né, ensino fundamental, É ensino mais, médio é uma linguagem mais atual. Mas, me lembro que nós tínhamos na escola, tinha uma matéria, se não me engano, se chamava, educação moral e cívica. moral e cívica, Moral e peguei. cívica, Peguei isso pegou aí. essa fase? Sim. Então, me lembrei disso agora, porque essa estada ali nessa casa, nessa Sim, comunidade, sim. acabava também trazendo isso, né? Sim, sim. Essa, Sim, a educação. aham. Sabe, na hora do lanche, não tinha Um quase respeito, comida. né? Não tinha Com, quase comida, padre. aham. Mas tinha aquelas bolachinhas maisena, os meninos, cada um levava alguma coisa, era muito pobre. Era Uhum. o kisuke. Kisuke, não sei se você já ouviu falar, é um Já, pacotinho sim. desse tamanho, assim, ó, Tiago. Um pacotinho desse O tamanho. famoso era o groselha. É o uva, o Uva groselha, eu tenho um de groselha. uva, que era disputado laranja, É. e você colocava um pacotinho desse tamanho em 5 litros d'água, ficava super colorido. Aí a gente tomava, ficava com a boca A marcada, língua, a língua é, marcada, o sim. lábio aqui também, Aham, por 3 dias você ficava esfregando para sair aham. aquela cor. É, eu Imagina lembro.
Mas era isso. Então era tudo muito simples, muito pobre. Só que, na hora de montar o lanche, tudo com respeito, tudo ordenadinho, os pratos tudo simples, mas tudo no seu lugar, todo mundo tinha seu lugar, fazia uma oração para abençoar aquele alimento. Sim. Na hora que todos se sentavam para comer, um dava a vez para o outro, é uma coisa assim meio diferente mesmo, eu não estava acostumado. Na minha turma era assim, cada um levava o lanche, partilhava, mas cada um disputava para pegar primeiro o que mais gostava, e não esperava o outro, né? Assim, chegava e pegava. Tem até uma anedota do sobrinho que saiu para almoçar com o tio, e os dois foram para um restaurante, ele pediu lá uma comida para os dois, veio nas bandejinhas de arroz, feijão, a saladinha e 2 bifes. Na hora que colocou o bife acebolado ali na mesa, aí o menino pegou o garfo dele, pá, pegou e puxou o maior. O menino, o sobrinho, já pegou e puxou para o prato dele. Aí o tio, que isso, rapaz? Pessoas educadas sempre deixam o melhor para o outro acompanhante. Pessoas educadas não vão pegando assim o maior para si mesmo. Aí o sobrinho, tio, mas é que eu sei que o senhor é mais educado do que eu, entendeu? Eu já sabia que o senhor ia fazer isso, então só para adiantar, eu já peguei o meu aqui logo, já sabia que o senhor... Então a gente era desse estilo, do sobrinho, assim, já pegar... E ali não, tudo com respeito, tranquilo, então isso foi tocando muito. O texto... E esse ambiente, como é assim, é importante, tem uma expressão, acho que filosófica, que diz que o indivíduo é fruto do meio, né? Então, como que o ambiente saudável... Ajuda. Ele ajuda, né? Ajuda a formar. Aliás, São João Bosco, uma das principais preocupações de São João Bosco, era tirar os jovens de Turim, das redondezas ali do interior da Itália, na época dele, porque ele sempre via os padres, assim, muito sérios. Quando passavam perto das crianças, dos jovens, ele percebia, quando ele era criança, que nem todos os padres andavam com uma certa alegria e com uma certa atenção para com os jovens. E ele dizia, quando eu crescer eu quero ser padre, mas eu quero ser um padre diferente. Eu quero ser um padre que se preocupa e sorri para as crianças. Se preocupa e dá atenção aos jovens, porque eles precisam. Eles gostam dos padres, mas às vezes eles ficam com um certo medo, assim, porque os padres... Na época dele, tinha padres ótimos, santos, e às vezes os santos que nem sorriam, mas eram santos, e tinham os mais sorridentes. Mas, no geral, ele teve essa percepção. E, portanto, ele estava sendo chamado para ter um trabalho grande com a juventude. Hoje nós temos os salesianos, que estão no mundo inteiro, das maiores ordens religiosas do mundo, das maiores congregações católicas. E São João Bosco, ele dizia que justamente isso, que o ambiente, ele ajuda na formação do jovem. Então, os meninos ficavam na rua. Então, ele saía para convidar os jovens para ir para as casas. Primeiro, numa casa do padre, pegava emprestado, depois alugava uma outra casa, depois era despejado, porque não conseguia pagar o aluguel, porque os meninos faziam muito barulho. Ele sofreu muito, São João Bosco. Mas até que Nossa Senhora foi auxiliando a ele, e ele, daqui a pouco, conseguiu um local muito bom, que comprou, e aí virou a primeira casa dos salesianos em Turim, e tudo. Mas a preocupação dele era tirar da rua, porque na rua aprende tudo que não é bom também. Né? E às vezes o menino não tem aquela força. Uma vez ele passou pela rua e ele já tinha convidado um menino várias vezes, né? Os meninos, os molequinhos lá estavam lá, e ele via que os meninos, coitados, ficavam falando até coisas assim, não convenientes para a idade deles, e infelizmente afastados assim dos mandamentos. E um dia ele passou e fez uma aposta com o menino, mas de propósito. E aí ele fez uma brincadeira, você quer apostar comigo? Aposta e vai perder. Aí ele, de propósito, perdeu a aposta, então ele tinha que dar a moeda para o menino. Ao invés de dar, ele pegou a moeda do menino e saiu correndo. Aí ele, ladrão, padre ladrão, volte aqui, me devolve minha moeda, e você tem que me pagar também. Padre ladrão, pela cidade toda. E ele correndo de batina, e pela cidade toda, aí o pessoal passando, ai meu Deus, mais uma de Dom Bosco. O que Dom Bosco está aprontando agora? E aí os meninos, aquele era o líder. Aqueles meninos, os outros amiguinhos dele, todos foram atrás. Quando chegaram lá,
ele deixou o portão aberto, todos entraram na casa, aí várias outras crianças jogando, fazendo brincadeiras, teatro, música. Aí eles entraram, ficaram impactados. E depois, padre, mas eu tenho que me devolver minha moeda, onde é que já se viu? Aí ele, eu vou devolver. Toma aqui a sua moeda e toma mais a minha moeda que você ganhou, porque eu perdi no jogo. Só você não ganha de mim na corrida, você percebeu, né? Porque eu cheguei muito mais rápido que você. Mas já que você está aqui, vamos tomar um suquinho, fica aí com os meninos. Esse menino virou salesiano. Olha só. Esse menino depois descobriu uma vocação. Mas olha a sede de alma. Sim. E é o que nós devemos ter, né, padre? Sim. Então, e sem dúvida alguma, esse ambiente aí ajudou a alavancar a vocação, né? A vida Sim. religiosa, né? E depois disso, como é que foi esse processo? Assim, quais foram os passos seguintes a partir dessa semente que foi lançada nesse ambiente, a partir do ambiente saudável que Sim. teve a oportunidade de conviver, né, com os outros jovens nessa comunidade? Quais foram os passos seguintes que foi dando em direção à vida religiosa? Sim, o primeiro deles foi uma certa decisão, porque toda a vida religiosa, quem tem chamado para ser seminarista, ser sacerdote, fazer uma experiência no seminário, quem tem chamado uma moça, uma mulher que queira fazer uma experiência vocacional em algum convento, numa ordem religiosa, numa congregação feminina, ou até mesmo uma congregação leiga para homens, às vezes alguns têm esse chamado também, ele em algum momento, essa pessoa em algum momento vai ter que ter uma decisão de sair do seu ambiente para entrar nesse. E para mim foi a parte mais difícil, porque eu tinha muitos amigos, meus primos, eu tinha essa turma da bicicleta, muitos amigos na escola, e a gente meio ia escolhendo, né? Uma época você fica com aqueles amigos da escola, vai à casa deles, passa o final de semana, eles vão à sua casa, outras vezes são outros amigos, são os primos, outras vezes viaja para o interior, vai para a casa de outros primos. E sair desse ambiente que você está acostumado, querendo ou não, é uma ruptura. Sim. Mas chegou determinado, foi a parte mais difícil, chegou em determinado momento em que, quando passei a rezar o rosário todos os dias, com o tempo, passei depois de 6 meses, 4 meses, 6 meses que tinha conhecido a associação, passei a rezar os 3 terços todos os dias, e sempre que eu saía muito com os meus amigos e não tinha tempo de rezar, quando eu chegava em casa, eu ficava meio amargurado, meio triste, por não ter conseguido rezar naquele dia. Aí depois, peguei o hábito de rezar, ainda que fosse tarde da noite, eu terminava minhas orações, mas depois, com o tempo, eu fui vendo que o ambiente, por mais que fossem de pessoas que eu gostava muito, de pessoas amadas, mas é um ambiente que não me enchia de alegria. E o ambiente religioso já me enchia de alegria. Sim. Já enchia a alma. E aí eu senti uma espécie de sede de infinito, de absoluto, que Santo Agostinho diz que sempre procurou Deus em todos os lugares. Quanto mais ele procurava Deus, menos ele encontrava Deus, até ele se dar conta que Deus estava o aguardando dentro do seu próprio coração. Santo Agostinho diz nas Confissões. E um pouco parecido. Então Deus já estava me aguardando nesse ambiente, nesse chamado. E o primeiro passo foi um pedido de experiência, ficar um tempo, convencer meu pai, que eu tinha 16 para 17 anos, ele queria que eu fosse primeiro terminasse a faculdade. Minha mãe já dava mais apoio nesse sentido, com mais facilidade. Mãe é coração mais derretido, então é mais fácil. Mas meu pai queria primeiro faça a faculdade, você vai entrar numa como é que ele dizia? Numa aventura, cuidado com a aventura, e se não der certo, e se não for isso? Então, a lógica humana. É cauteloso. É cauteloso. Né? E ele tá certo, ele fez o papel dele de pai. Mas eu fiz meu papel de filho que queria também. Eu falei, não, vou entrar, estudo, mas primeiro dentro, quero já fazer essa experiência, porque também se passar o tempo, depois eu não sei se depois eu vou conseguir. E aí comecei a fazer uma experiência em Montes Claros mesmo, na comunidade. Depois houve uma oportunidade de eu ir para Vitória, Espírito Santo. Mas já no início com a associação. Com a associação, já, dos Arautos. Associação Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. E depois, em Vitória, abriu-se a casa, em Vitória, Espírito Santo. Aí fui para lá em 99,
Depois sim. de 1 ano e meio ali em Uhum, Montes Claros, participando assiduamente e residindo já na comunidade. Aí em Vitória começamos um trabalho de formação de jovens, era uma casa de formação uhum, e era bem mais novo, claro, isso foi em 99, mas ali tivemos um trabalho junto às escolas, junto às famílias, às paróquias, um uhum, trabalho de colaboração, sim. essa sementinha que os arautos Aham, do Evangelho já fazem nas paróquias. uhum, Depois disso, aí fui crescendo na fé, estudei filosofia em São Paulo, depois teologia, e surgiu, eu não sei se eu já entro nessa parte do sim. sacerdócio Aham, já, aham. emendo, aí surgiu o sacerdócio dentro dos arautos, não existia o sacerdócio nos arautos, Ah, tá. não existia, quando eu entrei não Aham. existia Não existia padres, o ainda. nosso fundador, o Aham. monsenhor João Cladias, ele não era padre, ele era leigo, consagrado, e ele fundou os arautos enquanto leigo, conseguiu a aprovação diocesana em Campo Limpo, foi a primeira, Uhum, foi a base, assim, o início dos arautos do Evangelho, em 1999. uhum. Em 2001, o Papa São João Paulo II já deu a aprovação pontifícia para os arautos do Evangelho. Foi muito rápido. Estava até conversando com o padre Daniel, estou aqui com a presença do diácono Alisson também, que está aqui ajudando a abençoar o ambiente em que estamos conversando. Mas em 2001, o Papa João Paulo II chegou uma carta de Roma dizendo, porque o Monsenhor João ele era muito intrépido, ele Uhum. tinha uma visão de futuro muito Sim, forte, sim, muito grande, haja vista essa expansão que houve muito rápido dos sim, arautos sim. para muitos países, tem presença, os arautos estão presentes em 70, mais de 70 países. Nem todos os países têm casa dos arautos, mas tem Uhum, colaboradores, representantes, tem o uhum, trabalho que é feito ali, colaborando com as paróquias. Mas em 2001 chega essa carta dizendo que o Papa mandou dizendo: escolham a data e eu vou dar a aprovação, venham aqui para comemorar, receber uhum. das minhas mãos, né, Sim, através das secretarias lá de sim. castério do Uhum, Papa. E os arautos foram em peso lá, todos que puderam viajar, cada um deu seu jeito. uhum. Conseguiu ajuda com seus familiares, quem tinha condição. A maioria conseguiu parcelar aí, foi muita gente. Os arautos tiveram uma missa na igreja, na Basílica de São Pedro, em 22 de fevereiro de 2001, foi a entrega do documento, foi a data da aprovação pontifícia, o Uhum, encontro com o Papa, São João Paulo II, depois dessa bênção. Então, ele não era padre. Em uhum, 2005, Monsenhor João, mais 14 arautos foram ordenados padres. uhum. E depois, aí começou o ramo sacerdotal. Sim, Mas isso já estava nos arautos. sim, Ah, milhares de outros jovens já faziam parte. sim. E daí que começou aquela sementinha sacerdotal que já cada um, os que tinham, já levavam dentro de si. Uhum, Mas que ainda não estavam claros se era por aí esse caminho, aí foi uhum, desabrochando, foi desabrochando, foi desabrochando, uhum, foi desabrochando, até que os formadores, em determinado momento, perguntaram-me, assim como perguntaram para vários outros, como você está dizendo, você gostaria, é seu caminho? Ah, uhum. não, quero sim, mas não sei se eu tenho as qualidades, assim, Sim. que são necessárias para ser um sacerdote, ou que merecer, eu sei que ninguém merece, mas também tem a aprovação dos formadores. Uhum. E aí eles não, porque queríamos perguntar justamente por isso, porque Sim. estamos vendo o seu modo de andar, de proceder, a liderança Uhum. e etc. Sim. E aí convidaram. Eu queria ser padre. Uhum. Só que quando eu fui ordenado diácono, aí houve uma pausa grande de 7 anos dos arautos, que aí é outro capítulo, Sim. mas que por causa do Uhum. comissariamento nos arautos, que aliás está sendo levado com muita competência Sim. da parte do Dom Raimundo Damasceno, muito Sim. jeitoso, Uhum. e ele com muita alegria agora fez essa ordenação. Sim. Foram 26 Ele que padres, ordenou? ele que me ordenou, ordenou Ah, os os outros. presbíteros. Ah, sim. Foram 26 ao todo, Uhum. 26 padres na mesma missa. Ele até Uhum. brincava, será que eu vou aguentar? Dá tanta bênção, Sim. tanta, Ah, tantos gestos assim. sim. Aguenta, aguenta, doutor Marcelo. Faz ginástica aí, você vai aguentar assim. Uhum. E ele ficou super feliz. E no dia anterior, dia 11 de abril,
foram ordenados 31 diáconos. Uhum. 31 diáconos. Um Sim. deles está aqui na nossa presença, Aham. diácono Alisson aqui também. Mas foram 31 diáconos e, se Deus quiser, acho que então, em breve já teremos outras ordenações Aham. nos arautos do Evangelho. Mas, assim, em resumo, Sim. foi isso, padre. Aham. Para a gente conhecer um pouquinho também dessa dinâmica assim do que os arautos, né? Hoje o padre Délio né, foi ordenado padre já dentro dessa dinâmica aí Uhum, sacerdotal. Eu não sabia que tinha surgido dessa forma, né? foi. Primeiro com os leigos ali, depois que abriu essa vertente para Foi. o Não é... sacerdócio. Mas Sim. assim, o carisma, né? O que nós poderíamos dizer assim que fosse o carisma dos arautos? O carisma dos É. arautos é tudo procurar fazer com beleza. Uhum. Tudo tentar puxar para o pulcrum. Tudo para a beleza. Mas o que é a beleza? A beleza é a verdade com a bondade e o bem. Uhum. É essa junção de verdade, bondade e o bem, a coisa boa, bem Uhum. feita, Uhum. dar no píncaro que é a beleza. Então, é procurar fazer as mínimas coisas com o máximo de perfeição. Uhum. Aí o senhor fala, mas o que é o máximo de perfeição? É, por exemplo, se vai arrumar uma cozinha, deixá-la o mais bem arrumada possível para aquele momento. Uhum. Ter sempre clara essa meta, Sim. esse alvo. Uhum. Se vai celebrar uma missa, que a liturgia seja bem feita, o Uhum. máximo possível dentro daquela condição. Uhum. Porque muitas vezes é uma condição muito simples, adaptativa. Por exemplo, os arautos fazem muitas escaladas, sobem essas montanhas aí. Aliás, já subiram aqui o pico do Corcovado, Corcovado. Corcovado de Ubatuba. Já foram lá? Já foram e celebraram uma missa lá em cima, Ah, é? uma vez. Foram com os meninos estudantes, levaram tudo móvel, né, um altarzinho, Uhum. mas dentro dessa dinâmica, dessa possibilidade de ir ali, poder celebrar uma missa, fazê-lo da forma mais Sim. perfeita, Aham. mais bem feita. Sim. Então, é tudo procurar fazer com perfeição, Uhum. sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito, mas dentro do que é possível, Sim. né? Uhum. Sem ficar bitolado, que eu tenho. Não, dentro da Uhum. possibilidade, do bom senso, dentro daquela situação, fazer o mais perfeito possível. Se vai fazer uma procissão, se vai tocar uma música, treinar para sair o mais bem feito possível. Sim. Mas assim, mas o músico profissional já faz isso também. Claro que faz. Uhum. E os arautos não são profissionais, não são músicos profissionais. Alguns são, Uhum. a maioria não é. Uhum. Não são. Mas, mesmo não sendo, fazem da melhor forma, Sim. porque eles não estão fazendo por serem ou não profissionais, Uhum. mas para na hora da procissão darem a maior glória a Deus, o maior encantamento às pessoas, Uhum. a maior facilidade para as pessoas ali receberem uma graça. Sim. Falo, nossa, que bonito, que dedicado. Aham. Aham. Não é para... Nunca um missionário deve fazer algo para aparecer, para ele chamar atenção, mas sempre para Deus Sim. ser colocado no centro. Aham. Agora, a beleza tem um papel fundamental. Uhum. A teologia de São João Paulo II, ele dizia que a beleza salvará o mundo. E a beleza é isso, é a verdade, Sim. com a bondade, com Uhum. A a pureza, pureza, né? Sim. com o que é bom, E esse caminho ele vai culminar na santidade, santidade. né? A busca pela perfeição vai nos levar à santidade, É. né? Padre, você lembra aqui também que não é diretamente do carisma, mas da espiritualidade dos arautos. Espiritualidade Uhum. é a devoção eucarística, Sim. devoção à Nossa Senhora e a devoção ao Papa Sim. e o amor à Igreja. Sim. Na pessoa do Papa, sempre esses três símbolos estão presentes na espiritualidade dos arautos. Uhum. Jesus Eucarístico, Nossa Senhora e o Papa, Sim. representando toda a Igreja Católica, a Igreja. hierarquia, Uhum. etc., Sim. toda a Igreja em si. Uhum. Mas faz parte também dessa espiritualidade, desse carisma, a alegria. 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 Porque a gente usa uma roupa muito diferente. O hábito dos arautos é muito chamativo. Óbvio que a gente sabe disso. Um dia desse estava fazendo... Um dia desse.
há alguns anos atrás, estava fazendo uma compra no Sans Club, lá de Vitória, Espírito Santo, onde tínhamos uma casa. Hoje Sim. a casa fica em Cariacica. Sim. E fazendo, fomos de hábito. Uhum. Eu fui com outros meninos que estavam me acompanhando. Sim. E é engraçado, os meninos tinham 15, 16 anos, 14, alguns. Era uma turminha que estava me acompanhando, tinha outros irmãos também. Aí o pessoal fala, nossa, eles são todos padres, olha lá. Só que tinha um lá de 13, 14 anos. Eu falei, meu Deus, que são todos padres? Não dá, não tem idade, né? Mas assim, com muita admiração. Sim. E uma senhora chegou para mim e falou assim, que vinho é esse? Eu estava comprando vinho para missa. Uhum. Ele era mais barato e tudo. Sim. E esse vinho é bom? Eu falei, olha, senhora, eu não sei se é bom, se não é. Eu vi que tem as características aqui que eu preciso, mas é dos mais baratos, assim, então preço muito bom, o preço está muito bom. Ah, não, porque eu olhando essa roupa sua, olhando o jeito de vocês se portarem aqui, eu falei, eu vou comprar igual a eles, porque deve ser coisa boa. Então não era questão de ser caro, não, porque era barato. Sim. Mas é por causa da atitude. E outro dia, um irmão nosso lá, o irmão Rodrigo, hoje é padre Rodrigo Eduardo, foi ordenado junto comigo, fomos ordenados juntos, moramos lá bastante tempo também na mesma comunidade. E ele foi no dia de Natal, só imagina que ele esqueceu alguns detalhes, que ele queria dar uma lembrança para todos da comunidade, esqueceu uma coisinha, tinha que comprar no shopping Vitória. É um shopping enorme, sim. Na noite de Natal, lotado. Sim. E aí estava quase no horário da nossa cerimônia, tínhamos chegado da missa e ia começar a ceia com as comemorações internas, né, da comunidade. E ele sabia, permite ir lá rapidinho, era pertinho do shopping a casa. Aí pegaram um carro, correram lá, foram de hábito, os dois. Aí ele e o acompanhante, né, o outro rapaz, o outro arauto. Quando eles chegaram, aquele tudo muito cheio, foram até a loja, pegaram o material, na hora que estão pagando, chega uma mulher para ele, o que é isso, hein? Ele, ai meu Deus, é só o que me faltava. É só o que me faltava. Noite de Natal. E pensou, né? Sim. Por isso que a gente tem que ter muita paciência, muita tranquilidade, não pré-julgar as pessoas, não julgar as pessoas assim. O que é isso, hein? Meio assim. Ele, ai meu Deus. Senhora, nós somos isso aqui um hábito religioso. Ele foi super sorridente. Um hábito religioso, somos dos arautos do Evangelho, é uma congregação, uma instituição da Igreja Católica, tem um texto aqui que rezamos todos os dias o rosário, a corrente, símbolo da consagração à Nossa Senhora, essa aqui é a cruz de Santiago, branca por causa da pureza, que o missionário tem que ter, o vermelho é o símbolo da caridade, do amor ao sacrifício. Então é isso, as botas é o símbolo para caminharmos aonde nós fomos mandados, pela obediência, pela vontade de Deus. Em resumo, é isso. Porque eu queria dizer uma coisa para você. Eu amei vocês. Aí todo mundo começou a rir, porque quando ela perguntou, tem muita gente que fica curiosa. E assim, lá é parecendo o capixaba, o senhor é capixaba, né, padre? Que honra capixaba, eu amo o Espírito Santo. Mas o capixaba, no geral, ele é um pouco parecido com os mineiros, com a minha terra. São discretos, às vezes vão perguntando aos poucos, alguns são manifestativos, outros não. Então, todo mundo quer perguntar, mas fica sem jeito, fica com vergonha de perguntar. Então, quando ela disse isso, o que é isso? Aí formou-se uma roda para ouvir, eu também quero saber. E aí ela deu esse testemunho, porque é linda essa roupa. Deu os parabéns para o estilista que desempenhou, que desenhou essa roupa de vocês, que é linda. Representa muito bem a nossa fé. Ela ficou encantada no dia. E aí é o testemunho também do uso das vestimentas. Claro que não é o mais importante a vestimenta em si, nós sabemos disso. O hábito não faz o monge, mas ajuda. Né? É o ditado, não faz o monge é o monge, com ou sem hábito, ele é o monge, mas ajuda, porque facilita para as pessoas esse contato. Então, um pouquinho foi essa trajetória de Vitória, um pouco da espiritualidade, é tudo procurar fazer com alegria, beleza, e essa questão da alegria que nosso fundador, Monsenhor João, dizia, São João Bosco dizia para os salesianos, tenham sempre um discreto sorriso no rosto. Ele falava isso para os salesianos. Nunca fiquem com a cara amarrada, passando perto dos outros. Sempre com um leve sorriso. E o Monsenhor João Cladias, nosso fundador, dos Arautos do Evangelho,
dizia, tenham sempre um bom sorriso no rosto. Uhum. Você falava para os arautos. Uhum. Porque a roupa já é um pouco séria, Uhum. né? A roupa já para quem não conhece, pode, não, o que é isso? De onde que eles são? O que significa? São soldados? São padres? O que eles são? Então a pessoa não conhece, mas quando vê a fisionomia de alegria, de leveza, de bem-estar, de felicidade de situação, que o religioso e os católicos todos, nós devemos ter uma felicidade de situação, a alegria de sermos católicos, não temos vergonha de ser padres, não temos vergonha de ajudar na igreja, se a sua vizinha, ai, toda hora na igreja, alegria, e vou rezar por você, minha vizinha querida, e aí que você vai mesmo, com felicidade, não se deixar bater pelas perseguições do mundo, não ficar com medinho, ai, o que vão pensar de... Não, vão pensar de mim o que eles quiserem, para mim não interessa. O importante é o que Deus está pensando de mim, o importante é Jesus, a minha vida com Jesus, minha vida com Nossa Senhora, minha consciência está tranquila, o melhor travesseiro é a consciência tranquila. Então, isso me marcou muito, porque eu acabei aprendendo muito isso dentro da Igreja Católica, mas eu conheci a Igreja dentro de um carisma, né? A igreja é universal, a igreja não é o carisma de nenhuma ordem, a igreja é muito maior do que qualquer congregação. A igreja católica é a igreja, é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas dentro de um carisma, para quem é chamado a ser franciscano, ele vai ser santo sendo franciscano. Para quem é chamado a ser diocesano, padre diocesano, ele vai ser santo, ele será santo dentro da vocação de ser padre diocesano. Quem é chamado a ser arauto do Evangelho, ele vai ser santo dentro da vocação do chamado arauto do Evangelho, e assim por diante. Importante é onde você está, onde a pessoa tem um chamado, que ali ela o faça com alegria, alegria de situação. Então, aproveitando essa palavra aí, chamado, aqueles que nos acompanham, né, nessa conversa, de repente podem sentir lá um chamado no interior, no coração. Assim, que o senhor diria como uma mensagem para esses que nos assistem agora, que talvez estejam aí também, como o senhor falou, né? De fato, o hábito, ele chama a atenção, né? Sim. E de repente a curiosidade já é um início de uma vocação, pode ser, né? Exatamente. Então, para os que nos acompanham, o que o senhor, né, poderia deixar uma mensagem para esses que sentem aí uma inquietação, como se costuma dizer, né? Sim. Uma inquietação interior. Inquietação interior que não, sempre está mexendo. A graça, muitas vezes, trabalhando a alma da pessoa. A palavra vocação vem do latim vocare, que quer dizer chamado de Deus. A pessoa que tem uma vocação não é o pai que escolhe a vocação para o filho, não é a mãe que fala, eu quero que meu filho seja padre. Pode querer, reze, se for da vontade de Deus, mas quem escolhe, quem dá a vocação, quem escolhe é Deus, é sempre Deus. Nunca é outra pessoa, nunca é outro ser, sempre é Deus que dá o chamado. E o chamado religioso, para servir a Deus, ele existe de várias formas. Existe o chamado do serviço integral, seja sendo um sacerdote na diocese onde você mora, quer ser um padre, já estava pensando nisso, de repente está pensando um pouco mais agora, ouvindo essa palavra, ouvindo aqui o padre Elimar conversando, essa nossa conversa, ou seja, ou ouvindo outras pessoas, indo à missa. Pode ser um chamado para a vida religiosa, feminina, pode ser um chamado para ser um pai de família, um chamado também profissional, é um chamado também. É uma vocação profissional. Mas a vocação religiosa, quem quer participar, quem quer tirar sua dúvida, quem quer saber se essa inquietação é uma inquietação passageira ou não, eu aconselho que faça uma visita a algum local onde vocês moram, converse com seu pároco. Se tem alguma casa dos arautos do Evangelho perto da sua casa, e é um chamado, vai lá conversar com algum deles, eles dão uma orientação. Nos arautos nós temos ainda seguimos essa certa tradição de começar a formação um pouco mais cedo. Né? Mas não quer dizer que todo mundo só vai ser da instituição se for muito novinho ainda, muito novinha, não. Mas ainda a gente prefere que comece na adolescência a frequentar. Mas cada caso é um caso e, se interessando,
vale a pena ir até uma casa, participar da missa e conversar com algum dos irmãos ali, das irmãs, algum padre que esteja disponível. Se você quer ter uma experiência numa diocese, num seminário, aí procurar seu pároco, procurar sua paróquia, procurar o reitor e conversar com ele. Olha, eu estou com essa inquietação, gostaria de fazer uma experiência, como é que eu faço? Com quem que eu converso? Onde que eu procuro? Mas, ou seja, dá o primeiro passo. Tem um ditado chinês que diz, por maior que seja a caminhada, essa caminhada sempre começará com o primeiro passo. Nunca você vai começar uma caminhada pelo 100º passo, sempre é pelo primeiro passo. Então, se você quer tirar um pouco essa inquietação, procurar conversar com alguém, pesquisar, estudar, saber o que é vocação religiosa. O Catecismo da Igreja Católica ensina, aquele livrinho amarelo, SIC, vale a pena ler o que é vocação religiosa. As vocações também, os chamados que estão na Bíblia, são vários chamados, chamado de Josué, chamado de Abraão, chamado de Moisés, não são sacerdotais, mas são patriarcas, alguns deles. Mas são muitos chamados. Os apóstolos não, eles já são bispos, aí depois tem os presbíteros, e na Bíblia explica muito, mas no catecismo tem uma boa explicação, tem muita doutrina para vocês lerem, para conhecer, mas um primeiro passo, até mesmo antes de estudar, eu recomendo, aconselho, que converse com alguém que já é da igreja, que já está nessa caminhada há mais tempo, que vai te dar uma boa orientação. Muito bem. É uma alegria muito grande, né, poder assim, estar ouvindo o padre, né, neo-sacerdote. Quantos dias de ordenação? Um mês, e foi dia 12 de Pouco mais abril. de um mês, né? Um mês e meio. Pouco mais de um mês de ordenação. E palavras que nos edificam, também nos desperta, né? Eu com os meus 17 anos de sacerdócio, assim, é bom eu chego ter, lá. É bom ter essa conversa, essa Sim. proximidade, estar perto, né, de alguém que está ali iniciando o segundo grau da ordem, iniciando o seu ministério sacerdotal, não que já não estava vivendo até aqui, mas na dimensão do diaconado, né? Sim. E, então é sempre bom, né, ter essa conversa, uma alegria muito grande, um prazer, né, ter a sua amizade do Senhor. A né? alegria é nossa, padre. E peço, né, que você que nos acompanha aí sempre, diariamente, no canal Uma História de Fé, todos os dias um breve comentário do Santo Evangelho, diariamente, né? Você pode acompanhar, e de tempos em tempos nós temos aí conversas, né, saudáveis como essa, que vai também abrindo a nossa visão, nosso coração, para que a gente possa se colocar a serviço do Reino de Deus. Peço que você faça a sua inscrição, você que ainda não é inscrito no canal, também deixe o seu like. Se gostou dessa conversa, se gostou desse vídeo, né? Deixe lá o seu like, faça também as suas inscrições e ajude a divulgar o canal para que a gente vá ganhando cada vez mais um campo, né, de evangelização. Mais uma vez agradeço, Padre, alegria a presença nossa, do Senhor. Padre Limar, muita Deus lhe satisfação pague e mesmo. abençoe, viu? Eu que agradeço todo o carinho, Reze o sempre por convite. nós. Sim, e amanhã nos encontraremos, né, sábado às 19h30, na Matriz Cristo Rei, em Maranduba. Tá bem, Grande muito obrigado. Peço então a bênção, né, que o Padre possa nos dar a bênção, né, nesse dia, que pelas mãos intercessoras da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, ela possa nos alcançar de Deus os favores do alto sobre a nossa vida, sua casa, sua família, seus projetos e seus planos. Amém. Por favor, Padre. Por todas as intenções de todos que estão escutando, por todas as intenções das pessoas que vocês levam em seus corações, também pelas inquietudes que sejam sempre bem resolvidas, sabendo que é sempre Jesus, nosso Senhor, que as resolverão. E também Nossa Senhora abençoe e proteja a cada um e a cada uma, todos os seus familiares, todos os seus empreendimentos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.